e ali acaba sendo projetado para o Vamos Brasil. gravar, tá, Rafa? Para a gente ter esse Maravilha, registro. maravilha, é um documento histórico mesmo. E aí, de 2006 para cá, a gente inicia em 2010 um novo movimento, que é um movimento de articulação estadual, né, na verdade municipal, estadual, e que acaba ganhando uma proporção internacional, né, de políticas públicas pela cultura hip hop. Eu acho que 2010 foi uma virada de chave na minha carreira, enquanto eu vinha numa linha mais artística, palco pelo palco, né, e aí 2010 para frente eu acabo pensando também não somente o bastidor da cultura, mas principalmente políticas públicas, como eu disse para ela. Então, a gente aprova as leis da Semana do Hip Hop em 8 cidades daqui do estado do Rio Grande do Sul. A gente cria o embrião do que hoje é a Casa da Cultura Hip Hop de Esteio, que foi a primeira do Rio Grande do Sul e atualmente a maior independente da América Latina. E aí, em 2014, em específico, a gente cria a grande conexão que nos proporcionou ir para o mundo inteiro e principalmente para a América do Sul, que é a nossa grande, talvez, conexão que a gente tenha. A gente vai à Colômbia em 2014, tocar no Hip Hop ao Parque, que é o maior festival de hip hop da América Latina, 100 mil pessoas por dia, e dali nos abre porta para a Europa e a gente traz uma série de iniciativas, porque eu tenho a Colômbia, Jande, como a minha grande referência, assim, no que se pode transformar a realidade social e impactar positivamente, né? A Colômbia, 50 anos atrás, era a maior capital do narcotráfico do mundo, e hoje o que Medellín conseguiu fazer por meio dos grupos de rap, grafite, dança, DJ, a cultura como um todo, né? E empreendimentos que não são precarizados, geraram sim uma nova perspectiva de vida lá. Então, se eles conseguiram fazer lá também, é possível a gente fazer aqui. A gente só tem que adaptar. Eu costumo dizer que eu não sou inventor das rodas, né? Porque muita coisa que a gente faz pode parecer bacana, é grande, tudo mais, de fato é. Mas eu não sou inventor dessas coisas todas, não. Eu simplesmente vejo essas ideias, que são ótimas ideias, e adapto à realidade local e faço elas funcionar. É coisa que a própria Colômbia, no seu modelo de gestão, Jane, fez. A Colômbia, hoje, especificamente Bogotá, pegou as melhores iniciativas públicas e adaptou o seu modelo de vida local. Ou seja, o transporte público na Colômbia são os BRTs de Curitiba. O modelo de segurança pública tal, a educação é da Finlândia. Então, eles pegaram vários modelos e fizeram isso. E hoje é o que eu tenho feito, Jânio. Eu tenho pego modelos de ações políticas, etc., e trazido para as nossas comunidades. Enfim, tentei resumir. Maravilha, não é isso mesmo. Eu me lembro bem enfim, eu acho. Isso é uma coisa que eu perguntei para a Negra Jaque, né? Assim, que eu vejo no movimento hip hop, nos grupos de periferias do Brasil inteiro, muito essa busca da conexão que às vezes a gente não vê em outros espaços, assim, né? E eu me lembro bastante do Raul, né? Raul Santiago, nosso querido amigo, falando de ter ido visitar justamente na Colômbia e ver o teleférico, né? As alternativas de mobilidade para populações periféricas, assim, comunidades muito grandes, muito vastas, né? Com muitas dificuldades, mas as coisas funcionando a partir dessas iniciativas. E aí, bom, vou soltar uma musiquinha sua aqui para a gente voltar a falar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se chegou. Vamos ver se chega o som aí. Peraí. Depois eu quero falar daquela história do hino do Rio Grande do Sul. Mas vamos ver. Chegou o som aí? Se o tempo permitir, deixe-me fluir. Se o tempo permitir, a fuagem vai surgir. Pro mundo inteiro aplaudir. Oxente, se o tempo permitir, a fuagem vai fluir. Se o tempo permitir, pro mundo inteiro aplaudir. Se o tempo permitir, rapadura vai surgir. Pro mundo inteiro aplaudir. Se o tempo permitir, eu quero descobrir lugares, os muitos que não vi e que de fato são milhares. Se o tempo permitir, eu transmitir minha verdade. Partindo da quebrada, cairá a maquiagem. Se ele permitir, seremos fonte diretriz. Mudança no país, na música, 1 milhão de bis. Se o tempo permitir, na vida que nasci, pra rua me ouvir, que a voz não deixe de fluir. Se o tempo permitir que a gente se mantenha firme, eu falo todo time, na fé longe do crime. Se o tempo permitir, aos sentimentos bons que fiquem onde estão, guardados no coração. Se o tempo permitir, tudo
tudo ser natural. Daremos as conquistas na moral, seu valor real. Se o tempo permitir na vida eu quero mais. Honrar a negritude também nossos ancestrais. Se o tempo permitir, uma vai se abrir, o mundo vai ouvir, todos vão cantar assim. Numa voz sem fim, a luz vai nos cobrir. Meu verso no universo, ao infinito, enfim. Se o tempo permitir, uma vai se abrir, o mundo vai ouvir, todos vão cantar assim. Numa voz sem fim, a luz vai nos cobrir. Meu verso no universo, ao infinito. Se o tempo permitir, mas que resistir, a rima do MC nunca se omitiu. Senti que a em mim, de transmitir, resistir, construir, não ouvir, repelir dor. Que supera-se, que conserva-se, que entrega-se, que eleva-se. Zero cronômetros, meros autônomos, levam incômodos, cegam quilômetros, quebram termômetros. Em poucos cômodos, prego fenômenos, em egos crônicos, verbos atômicos, em vergos cômicos vou ver o espetáculo do canto dos pássaros e para longe dos carros e dos semáforos. Fugir pra fora dos lábios monossilábicos, fluir como ser fantástico em ventos ásperos. No contratempo de dentro e desse momento, o talento compensa esse sentimento que tem é tão profundo. Minuto, segundo, oxigênio que empenho. Tempo retém o mundo, milênio, mundo. Se o tempo permitir, uma vai se abrir, o mundo vai ouvir, todos vão cantar assim. Numa voz sem fim, a luz vai nos cobrir. Meu verso no universo, ao infinito, enfim. Se o tempo permitir, uma vai se abrir, o mundo vai ouvir, todos vão cantar assim. Numa voz sem fim, a luz vai nos cobrir. Meu verso no universo, ao infinito. Se o tempo permitir falar, pensar, vou lá, chegar pra ver meu bom lugar. Daqui pra ali, vai refletir, brilhar, surgir pra distrair a mente do que não presta, do que causa problema, tirando os inúteis que não somam na cena. Em passos e palcos, sorrisos e abraços. Se o tempo permitir, reforçaremos alguns laços. Escassos sentimentos que apertam o peito, emoções do caminho estreito e imperfeito. Fala sem conceito, pouco ao respeito, mostrando a que veio expandir. É o jeito pra evoluir, um bom ser surgir, que vale valorizar, somar, não dividir. Por isso, uns não cansam, continuam por aqui, pra te fazer pensar se o tempo permite. Ô, Rafa, eu tava fazendo uma pesquisa aqui, né, do rap gaúcho pra gente tocar aqui, ouvir hoje, e achei massa muita sanfona, né, acordeon, assim, nas Aqui músicas da galera. Chama gaita, que aqui eles chamam gaita. Chama gaita. Fala aí um pouco, porque o rap que a gente ouve aí, enfim, que toca nas paradas, tem muita influência, a gente vê muito essa coisa da mistura do samba, da mistura da música preta e tal. E aí eu queria que você falasse um pouco das referências gaúchas no rap gaúcho, da música gaúcha no rap gaúcho, como é que se dá essa mistura. Só queria falar que essa música que tocou, Se o Tempo Permitir, essa versão é uma versão remix. Quem quiser conferir também depois essa música, eu digo porque a versão original ela é melhor ainda. Essa música ela está no nosso canal do YouTube, Rafuage Rap, Rafuage Rapadura, e essa música é uma das mais pedidas assim quando a gente faz show, faz as coisas todas, né? Eu acho que a questão da relação, Jande, com a música nativista do Rio Grande do Sul, ou tradicionalista, digamos assim, com a cultura gaúcha, né? Ela é como em qualquer lugar do Brasil, né? Assim como Rapadura mesclou o seu rap com baião, assim como Marcelo D2 misturou com o samba do Rio, com a malandragem de Bezerra da Silva. Nitrodi, por exemplo, é um dos grandes percussores assim da relação da milonga com o rap, né? E aí entra num outro detalhe, né? Porque a gente fala sempre que nem tu falou, pô, o rap com outras culturas populares negras também, né? E por que não, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um debate muito ferrenho, né? Sobre o racismo do Rio Grande do Sul e principalmente, né? Sobre a participação dos negros e negras na construção desse território também. E aí é muito interessante pensar que a cultura negra, na verdade, aqui do Rio Grande do Sul, ela está tão presente em todos os ambientes, ou seja, dentro da música nativista ou da questão da cultura dos CTGs, etc., a gente também tem negros e negras, saca? E aí é importante a gente pensar que também, por mais que majoritariamente a população do Rio Grande do Sul seja branca, né, muitos deles descendentes de alemães, italianos, poloneses,
né? Mas a população negra aqui tem um histórico muito ativo, né? E essa relação entre as culturas e entre essa mescla das músicas, ela acontece de uma forma muito natural na medida que a gente também tem os nossos ancestrais dentro desse contexto. Então, aqui no Sul, o Nitrodi usou Ultraman, agora, semana passada, inclusive, a música deles tocou no Fantástico, né, a Peleia, porque a judoca gaúcha ganhou a medalha de bronze lá, e ela teve 3 medalhas, ela pôde pedir música lá, então tocou e aí reviveu um clássico assim do rap gaúcho também. O que ainda falta, de fato, é a gente criar maiores canais de conexão, talvez como esse que a gente está criando aqui, para que realmente essas músicas elas estejam difundidas pelo Brasil. Hoje, por exemplo, a gente tem a Cristal, que é talvez o maior sucesso do rap do Rio Grande do Sul. A Cristal, que acabou de lançar um novo EP, mas participou do último álbum do Djonga. Então, ela está com um trabalho fenomenal, assim como a gente tem outros nomes, a própria Negra Jaque, que teve aqui na semana passada, que está com um trabalho magnífico também. E o trabalho da Negra Jaque, ele vai além da música, ele também está presente na comunidade, através do Galpão Cultural, né, através da Casa do Hip Hop no Morro da Cruz. E esses espaços, por que não também, Jandir, eles fazem uma disputa de narrativa sobre o que é o ser gaúcho, né? O que é o ser morador desse território do extremo sul do Rio Grande do Sul. E para nós tem sido muito importante ver que, na medida que a gente vai, através do rap, recontando essas histórias, como o Manifesto Porongos, né, que a gente acabou de falar antes, vai falar depois, o Manifesto Porongos realmente fez uma pequena, grande revolução aqui dentro, quando foi lançado, porque ele foi um material que serviu de subsídio pedagógico para educadores e educadoras dentro de escolas públicas, dentro de universidades, e até hoje ele é um documento que todo setembro ou novembro ele reaviva. Agora, dia 20 de setembro, eu tenho certeza que vai viralizar de novo, porque dia 20 de setembro é considerado, então, o Dia do Gaúcho, né? E é um dia que a gente tem realmente tensionado ainda mais para que as histórias omitidas, sonegadas, invisibilizadas, mentidas, né? Histórias infames que eles contaram, realmente elas tenham nova roupagem para exposição à sociedade. E é o que a gente tem feito, a gente fez isso no hino, né? E aí, claro, também, né, os elementos da musicalidade daqui são elementos riquíssimos também, como tu citou, né, conhecido por muitos lugares como acordeon, mas aqui a gaita, o violão, um baixo 5 cordas, então tem vários elementos que são daqui também, que engrandece realmente a produção. Pô, vou pedir licença, então, para pôr o Manifesto Porongos aqui para a gente ver. Ele não está no Spotify, então deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tanana, tanana. Aqui, ó. Chegou aí, galera? Epa! Aí, agora sim. Está sem volume. Jande, licença. Na hora de compartilhar a tela, tem um checkbox no canto inferior esquerdo para compartilhar também o áudio. Então, peraí, tem que voltar, né? Isso, não foi o áudio. Compartilhar essa aqui. Ah, share sound. Vamos voltar aqui. Isso aqui é uma resposta do Rafuage, do movimento hip hop, ao hino gaúcho, que é um hino super mega racista, bizarro e violento, sanguinolento. Vamos lá.
viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Viemos cobrar. O curso do plano, a mudança do INE sem recuar. A denúncia é séria, impera a verdade, ratatatá. Na revolta infame que segue a contar, pode acreditar, Rafu Ágia do Sul, e aviso que o mundo vai olhar pra cá. Sigo estudando, pensando, vivendo o que eu nunca vivi. Pensei que tão cedo não vinha, mas certo que um dia esse rap tava pra sair. Sem espaço pros coniventes que nos excluem da história inteira. Sem tempo a perder, é por Oliveira Silveira. Povo que não tem virtude escraviza, manipula, humilha, não forma, se esquiva da verdadeira história que os tira da folha e da glória. Traidores com nomes de rua, vivendo até hoje com falsa memória. Mais verdade, menos mito, porque porongos dói na alma. Cês querem calma, mas não os vejo mudando essa porra, sentindo esse trauma que contribui num Brasil desumano, leva pra vala mais um mano, igual lanceiros negros, onde o tiro não foi por engano desse povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Me fala por quê, a real é mascarada, então iludindo você. Povo sem virtude escraviza, vai ver. A história deturpada não podemos conceber. Nem maragato, nem chimango, liga a fita, eu sou brasileiro. Antes de mais nada, heróis do sul foram lanceiros, batalhando por nosso lugar, iludidos pela tirania. Senhores da guerra mancharam a terra com sangue e covardia. As marcas da alma que insistem em latejar, sem sarar, fantasiar, estereotipar, nem me desculpar. Toda injustiça viemos reivindicar, mostrar a verdade sem maquiar, nem glamorizar. Se liga, rapá! E quem representa em destaque no livro não tá. É um traje, a imagem, isso agora tem que mudar. Heróis de graça não estão na praça, nós viemos destacar. Respeito é pra quem tem e não iremos nos calar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Uma história opressora que não fala a verdade. Todo 20 de setembro eles escondem a crueldade. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. Quilombolas E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua guerra, que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra. Mas não basta abraçar preto e tirar foto do meu lado. Compreendi lá em Porongos, negros foram dizimados. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua guerra, que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra. Maravilha, hein? Esse é o Manifesto Porongos. Ai, me confundi aqui, Castelas. E agora eu não sei, ainda tem uma coisa tocando aqui. O que que é, gente? Estão ouvindo uma música no fundo? Ah, rolou.
Pois é, esse é o Manifesto Porongos. Rafa, você tá aí? Ah, tá. Tô aqui. Esse é o Manifesto Porongos que é isso, né? Deu uma boa viralizada e todo ano revive, e é importante reviver mesmo. Bom, e aí queria Agora falar um comentaram pouco aqui no chat, comentaram aqui referente a derrubar as estátuas, justamente, né? Quando a gente se dá por conta que agora o fato da estátua do Borba Gato em São Paulo, né? Mas aqui especificamente também já houve a derrubada de uma estátua, talvez não tenha ganhado publicidade e proporção, mas houve a derrubada de uma estátua numa cidade do interior e acabou que gerou uma grande discussão sobre os monumentos que homenageiam escravocratas, torturadores, e inclusive um movimento que a gente está encampando de troca de nomes de ruas, avenidas, escolas e espaços públicos. A gente tem feito esse movimento, levado a efeito, primeiro, dos legislativos municipais, a galera entendendo também como fazer esse movimento, um anteprojeto de lei, para que a gente consiga alterar, através da iniciativa popular, justamente tudo isso que a gente acabou de falar. Então, tem uma das escolas aqui em Esteio, onde eu vivo, que o nome da escola é Bernardo Vieira de Mello. E o Bernardo Vieira de Mello foi um dos maiores torturadores e estupradores de indígenas e negras aqui do Rio Grande do Sul, no ano entre 1500 e 1600. Então, a gente está num movimento para que essa escola seja cambiado, o nome do Bernardo, para o Oliveira Silveira, que inclusive aparece ali no documentário. Ele que é um dos líderes do Grupo Palmares de 1971, inclusive nesse ano a gente está comemorando o 50º do Grupo Palmares e também da proposição do 20 de novembro. Então, a gente tem feito esse movimento, e o Manifesto Porongos foi a música que possibilitou não somente a gente se dar por conta, né, Jande, e ter consciência que a gente poderia fazer isso, mas outras pessoas também acordarem para essa realidade, né, de olhar, talvez, a perspectiva da nossa comunidade pela ótica das epistemologias do Sul, ou seja, entendendo realmente que essa conexão do Sul global, ou seja, não é o Sul, o Rio Grande do Sul, não. Até porque o Rio Grande do Sul é um Sul bem sujo, racista e separatista. Agora, é o Sul global, né, onde nós todos, inclusive brasileiros, estamos inclusos nessa agenda de Sul global. E como a gente, nessa perspectiva, frente às epistemologias do Norte, frente ao grande capital, também se coloca, né? Quais são as nossas alternativas e ferramentas e estratégias para alcançar os objetivos. Então, o Manifesto Porongos, ele serviu muito para isso. E todo ano, como eu disse, vocês vão ver que agora, mês que vem, vai reviver, porque no dia 20 a galera, então, hoje em dia tem muita gente que já nem canta mais o hino, inclusive canta essa versão do hino que a gente fez. Muito legal. que é isso, né? A gente olhar, tem muitas formas de a gente olhar a história. A história está lá, ela não tem como ser alterada. O que já foi, já foi. Mas tem formas e formas de a gente olhar para a história, né? Antes da pandemia fechar tudo, eu tive a oportunidade de ir ao México numa viagem por um dos projetos daqueles lá que a gente faz com jovens e tal. Que, aliás, conheci Rafa num projeto desse. E Se o Tempo Permitir, que é a primeira música que eu toquei, inclusive é aquela, né, Rafa, que fala do Quilombox e tal. O DJ também, que é meu irmão querido, Caetano, que está aí também na rádio, falou que se tiver mais vídeo, pedir para ele passar, porque ele tem um jeito lá de passar sem ficar travando. Aí podia pegar esse, Caetano, Se o Tempo Permitir, para a gente fechar a 1 hora aqui. Bom, aí eu tive lá no México e uma coisa que me chamou muita atenção, que eu tive a oportunidade de passar 2 dias visitando museus, né? Visitando os monumentos e tal. E o Museu da História Mexicana, primeiro que cheio de criança, dia de semana, cheio de criança e família, conhecendo, indo lá, visitando o museu. E a coisa mais importante é que a historiografia, a museografia toda é escrita, montada, a partir da perspectiva da resistência do povo mexicano às invasões, tanto a espanhola, tanto a francesa, dos Estados Unidos, enfim. E isso me tocou muito, porque eu costumo visitar museu também no Brasil, em outros lugares, enfim, onde eu já fui, e sempre está a história do dominador sendo predominante, né? Aqui no Brasil isso é muito forte. E aí é importante a gente, em algum momento, começar a
a fazer essa virada, olhar para a história da outra perspectiva. E acho que o movimento negro, o movimento hip-hop tem uma contribuição muito importante, o movimento indígena, obviamente, também, né, tem uma contribuição muito importante a dar nessa virada de visão. E aí, Rafa, eu queria conectar com a história da Casa de Hip Hop de Esteio, porque é também uma parte desse movimento, né? Conta um pouquinho para a gente. Exato, Jande. Eu acho que também é interessante, né? Na medida que todo mundo se dá conta que contar a história pela ótica dos vencidos e não pelos vencedores, também altera o contexto atual que a gente está vivendo, essa ótica da necropolítica bolsonarista, do negacionismo, de uma série de escrotices que vem do governo federal. Então é importante a gente se dar conta que cada vez mais que a gente cria canais e meios que viabilizem, talvez, essa reversão histórica, essa recontagem histórica, também fortalece um plano de um novo Brasil que a gente almeja, seja a partir de 22, uma perspectiva mais ampliada, mas também entendendo que não é a partir somente de 4 anos ou de 4 em 4 anos que a gente vai construir algo. Eu tenho dito, Jande, isso eu faço uma provocação, que a gente tem que construir um plano de década das periferias e favelas sul-americanas. Um plano de década onde conste realmente a replicação de algumas políticas públicas, onde conste a nossa ocupação através de algumas pastas que nos são caras e também estratégicas. Sejam elas as... Oi? Beleza. Mas sejam elas como educação, saúde, segurança pública, mas para além também, como a cultura, como a habitação, como meio ambiente, e, enfim, eu poderia citar outras tantas aqui. Mas é importante que a gente comece a moldar uma perspectiva de década, para que realmente a gente também esteja incluso numa agenda mais macro, mas entendendo que o macro muitas vezes também não reflete a nossa realidade, e por isso a gente também tem que se organizar e se adaptar. E aí, nessa perspectiva, em 2017, a gente cria a Casa do Hip Hop, que é uma iniciativa que surge em 99, mas que tinha sido pensada em 94 lá em Diadema, em São Paulo. A Casa de Diadema, em São Paulo, é considerada a casa-mãe, foi a primeira que surgiu no Brasil. Hoje a gente tem mais de 50 casas do hip hop no Brasil. A nossa, se eu não me engano, foi a 28ª do Brasil. Então, tu vê quantas de lá para cá já nasceram, né, e quantas antes também já existiam. E nessa perspectiva da Casa do Hip Hop, a gente entendeu que ela não era o suficiente, mas ela era um trabalho de base. Por quê? Porque ela era aquele nosso canal com a juventude. Não tanto da gente se manter com o espírito jovem, mas principalmente de estar conectado a um mundo que já não era mais o nosso. A galera mais nova está em outra visão, está em outra batida, né? Então, foi muito importante. Por quê? Porque a Casa ela atua em diversas frentes, seja no contraturno escolar, com as oficinas, né, de hip hop, que vem numa perspectiva também de serem profissionalizantes, ou seja, a gente não vem de ilusão de dizer que o jovem que vai entrar na casa de hip hop, ele vai se tornar um MC, ele vai se tornar um fulano, uma fulana de tal. Não, mas esse jovem vai sair dali com condições de produzir um trabalho, de fazer as realizações que ele almeja, mas principalmente saindo dali um cidadão, o que para nós é o mais importante. Né? Eu pego muito a frase do Pepe Mujica, onde ele diz que a geração deles errou ao gerar mais consumidores do que cidadãos. E a gente tem feito nas casas do hip hop justamente o inverso. Gerar primeiro cidadania para que o consumo venha de forma consciente. Seja ele o consumo de forma econômica, mas seja também os recursos naturais da terra e as relações interpessoais, né, através de uma ótica de economia solidária, através de outras óticas que podem realmente surtir efeito também de emancipação econômica. E essa emancipação crítica que a gente faz com os jovens que participam da casa nos dá condição, quer dizer, nos deu condição de chegar a um segundo projeto que a gente acredita que é fundamental, ou seja, a casa ela é a base e esse segundo projeto é a espinha dorsal. Que projeto é esse? A UPMS, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. É uma iniciativa que surge em 2003, durante o Fórum Social Mundial, que por muito tempo tinha raiz aqui em Porto Alegre, né? O Fórum Social Mundial foi uma grande referência aqui em Porto Alegre para o mundo, botou Porto Alegre no mundo inteiro, né? Como uma perspectiva de vanguarda. Então, quando o Fórum aqui se enraiza, o Boaventura de Souza Santos, junto a outros pensadores, pensadoras do mundo inteiro, aqui se reuniram também para formatar esse modelo de troca entre acadêmicos e populares, entendendo que muitas vezes também os populares, como é o meu caso,
também são acadêmicos, né? Hoje eu sou um acadêmico de direito, por exemplo, Jande. Então, muitas vezes o popular também é acadêmico, né? Então, essa relação da UPMS, ela surge na perspectiva de uma formação política para lideranças, já constituídas ou emergentes. Muitos jovens que estavam vindo, inclusive, das casas do hip-hop, dos projetos sociais. E ali na UPMS ocorre uma troca magnífica. Por quê? Porque é justamente a possibilidade dessa troca de uma ecologia dos saberes que nos permite não somente formatar novas redes, assim como era também na perspectiva do Quilombox, mas principalmente fazer com que determinados temas, e aí eu pego 3 temas que são pilares fundamentais da UPMS, como uma educação anticolonialista, antipatriarcal e anticapitalista, né? Entendendo que novas práticas também, para a gente pensar a nossa estrutura, elas devem existir, a UPMS é o ambiente de pensar essas novas práticas e saírem replicando. E por fim, Jande, nesse tripé de projetos, ou seja, casa, UPMS e o topo, é o museu, né? O museu, e aí o museu ele pode ser de várias formas, né? Pode ser o museu, que nem tu falou, do México, pode ser aqui um museu da infâmia. Quem dera a gente tivesse um museu da infâmia, para desmentir, né? Tudo isso que já foi mentido nos livros, na TV, no rádio, em outros ambientes. Então aqui a gente cria o primeiro museu da cultura hip-hop da América Latina, que nesse momento está em fase de pesquisa histórica, ou seja, a gente ouvir as histórias, formatar os dados e transformar esses dados em diagnóstico quantitativo, qualitativo, numa pesquisa aplicada que está atendendo as 9 regiões funcionais do estado, do Rio Grande do Sul. E por que a gente pensa o museu, Jande, esse terceiro projeto nesse tripé, como ele é algo localizado? Primeiro porque justamente o museu ele vem na perspectiva da preservação da memória, do patrimônio, né? E fazer com que essas perspectivas elas deem condição da gente se fortalecer enquanto ser humano, enquanto lutador, lutadora da comunidade. Mas o museu sendo localizado, ele é estratégico. Não é uma afronta, digamos assim, por que o Rio Grande do Sul quer fazer um negócio só deles? Né? Não quer fazer algo nacional? Não é essa a ideia. A ideia é justamente provocar com que outros estados do Brasil também se organizem, né? Porque não tem como a gente pensar o nascimento de um museu nacional sem que minimamente cada estado brasileiro, e principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, onde a cultura hip-hop ela é mais pulsante, né? Ela esteja organizada, seja como acervo físico, digital, seja como pesquisa histórica, uma cronologia, uma linha do tempo e também um pensamento de 10 anos à frente. Então, a nossa ideia, Jande, com esse museu é provocar com que cada estado, a partir de agora, organize os seus museus. Nós estamos conectados diretamente com o Universal Museu Hip Hop do Bronx, que nesse momento está sendo construído nos Estados Unidos, que foi o primeiro do mundo, né? Assim, no sentido de hip hop como um todo, e que vai ser inaugurado ano que vem. E a nossa ideia é fazer com que daqui a 5 anos a gente esteja iniciando a construção de um museu nacional da cultura hip hop. Ô, Rafa, tem gente querendo votar em você aí, né? Até eu também quero. E, aliás, não só no Rafa, né? Em muitos Rafas por aí, né? E me fala um pouco, porque vocês estão construindo aí no Rio Grande do Sul o primeiro museu no Brasil do hip hop e tal. Agora, como é que faz isso na prática? Quem são os apoios? Eu acho que é importante a gente ter essa perspectiva da prática, porque não é só você que consegue fazer isso, todo mundo consegue, todo mundo pode. Então, eu queria que você falasse um pouco das conexões, dos apoios, de onde que vem a grana, quem é que suporta, quem é que apoia, como é que é isso? Exatamente, eu acho que essa perspectiva de que todo mundo pode, Jande, ela é o primeiro passo, né? Porque já sair de um contexto que diz que não vai dar certo, que isso não rola, realmente isso desmotiva e não faz andar. A gente aqui, Jande, eu especialmente, recebi de muitas pessoas do próprio movimento hip hop do Rio Grande do Sul que me chamaram de louco, me chamaram que não ia dar certo, falaram que não queriam participar porque ia ser mais algo que não ia dar em nada, e justamente foi o contrário, né?
E é louco, Jane, de pensar assim que, na medida que a gente passa por uma descrença, por ser algo tão grande, de que as pessoas acham que não vai dar certo, a gente acha que passou uma vez, não vai passar mais. Mas eu estou vivendo isso a segunda vez, porque eu já vivi isso com a Casa do Hip Hop. Né? Também me chamavam de louco lá atrás, quando eu andava com uma folha de caderno, desenhando uma planta, como é que ia ser a sala, como é que ia ser a casa, o espaço de evento, e hoje está aí, é uma realidade, que atende 4.000 jovens por ano. Então, o museu, quando a gente pensou ele, Jane, a gente partiu talvez de 3 frentes. Uma frente de sustentabilidade, uma frente pedagógica e de planejamento, desenvolvimento de ação, e uma frente de uma frente mais técnica, digamos assim, relacionada à obra, à implementação de um espaço físico, né? Essas 3 frentes, elas interagem entre si, né? Não existe uma andar mais rápida que a outra, todas têm que andar de modo simultâneo e paralelo, né? E aí, como foi feito isso? Bom, a primeira frente, então, da pesquisa, do desenvolvimento pedagógico e também do planejamento de ação. Essa frente foi pensada para ser o ponto inicial. Que ponto inicial seria esse? Uma pesquisa histórica. Ou seja, a gente contratou um instituto de pesquisa e aplica uma pesquisa dividida pelas regiões da organização do Estado. O Estado se divide em 9 regiões funcionais. Então, a gente mapeou quais eram as principais cidades de cada região e, a partir dessas cidades, ou seja, na região sul do Estado do Rio Grande do Sul, a gente tem Pelotas. Na região do centro, a gente tem Santa Maria. Na região da Serra, nós temos Caxias do Sul. E assim por diante, cada cidade em cada região. Ou seja, essa cidade de cada região ficou como anfitriã. Ou seja, ela convidou outras cidades da sua região para participarem. A gente está fazendo um processo de pesquisa que vai atingir quase 100 cidades, gente. Ou seja, já de arrancada, são 100 cidades representadas dentro do museu, ou seja, é muita história, são quase 8.000 itens de acervo já que vão ser reunidos para a gente iniciar. E essa pesquisa, ela acontece com fóruns. Nesse momento que a gente está em pandemia, a gente está fazendo fórum online, ou seja, todo sábado, das 4 às 7 da noite, das 4 da tarde às 7 da noite, a gente abre uma sala no Google Meet e as pessoas se inscrevem antes do sábado para participar dessa reunião e elas recebem o link e entram na reunião. E essa reunião, ela acontece de um modo através de dinâmicas. 3 dinâmicas em específico que são muito especiais. Quais delas? A cronologia, onde a Jandira vai contar a sua história, quem foram as referências locais, e isso numa reunião gravada também que fica registrado. A segunda dinâmica é o ping-pong. Que dinâmica é essa? São listas de gatilhos. Que gatilhos são esses? Pioneiros, referências locais, comunicadoras, ganhadores de prêmios, crios, eventos, momentos marcantes, fotógrafas, etc. E aí as pessoas vão falando, vão relembrando os nomes. Quem é que foi a fotógrafa da festa tal, que protagonizou aquela grande foto, aquela grande imagem? Quem foi o produtor local que fez os eventos na época? Então, essa dinâmica é muito legal para a gente reavivar a memória. E num terceiro ponto, a gente tem a dinâmica do plano de década, né? É o que eu falei antes. A gente está escutando, gente, a gente está fazendo uma grande escuta coletiva do que as pessoas almejam na próxima década. E isso está sendo muito rico, Jane, porque isso não é algo que vai servir somente para o hip hop, porque realmente essas pessoas estão falando pelas suas comunidades, então a gente está entendendo qual o anseio das comunidades também. E nessa perspectiva, no outro eixo, mais técnico, a gente inicia na busca de um espaço, né? Como é que a gente tem conseguido os espaços? Que eu acho que é algo que todo mundo pode buscar também, por meio de comodato, né? E esse comodato muitas vezes vem num TPU, que é um termo de permissão de uso do executivo municipal para a entidade local, ou uma cedência, muitas vezes, de espaço. Normalmente, a gente tem conseguido comodato. O que é legal de pensar? Pedir um comodato de, no mínimo, 10 anos, né? Por quê? Seja para captação de recursos, um comodato de 10 anos te abre possibilidade de captar maiores recursos, ou, quem dirá, um tempo de planejamento de vida útil, né? Não tem como a gente planejar com 1 ano só de projeto, com 2 anos de projeto, né? No mínimo 3 anos, no mínimo 3 anos é o fundamental. Então, a gente tem dito que 10 anos é um bom tempo
para poder iniciar. E nessa perspectiva, entra essa parte técnica de adaptação do local, né? De viabilizar esse local para que ele seja interativo, dinâmico, tecnológico, inclusivo e principalmente funcional no que a gente quer fazer. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, no Museu Jandy, a gente tem uma quadra poliesportiva, espaço de exposições, pátio de eventos, temos cantina de lanche, temos horta, pracinha, espaço para oficinas, pista de skate. Então, é muita coisa que vai ter dentro de um complexo, né? E essa parte técnica tem que funcionar bem. E, por outro lado, Jandy, a parte da sustentabilidade, que tem que andar em conjunto, porque senão não há pesquisa, né? Porque a pesquisa, como é que ela se viabiliza? Com recurso, né, financeiro. E aí, quem usufrui desse recurso? As contratações. Que contratações são essas? Pesquisadoras, pesquisadores, articuladoras, articuladores. Por quê, Jandy? A pesquisa, quando a gente monta ela, os pesquisadores e pesquisadoras são as pessoas responsáveis por mapear as regiões, né, as pessoas e demais linha cronológica do tempo. As articuladoras e articuladores são responsáveis por mobilizar a região. Mobilizar a região, de chamar aquela pessoa que não foi chamada, aquele nome que, né, de repente, não tem uma grande proporção na mídia, mas é importante tanto quanto, né, quem tem repercussão na mídia. Então, a articuladora entra nisso. E as pessoas que participam do fórum são os embaixadores e embaixadoras, né? São eles que vão falar pela sua região, pelo seu grupo, pelo seu coletivo ou pelo seu trabalho individual, bairro, cidade. E na parte da sustentabilidade, um grande parceiro que eu acho que o Brasil inteiro pode conectar, porque eles têm uma atuação nacional, é o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, há muito tempo, trabalha com a prática da reversão de multas, ou seja, TACs, o termo de ajustamento de conduta. E essa prática de reversão de uma multa para uma ação de compensação de danos, né, no território ou um projeto cultural, ela é muito recorrente, ela é viável. Ou seja, como é que funciona? Entra no site do MPT do seu estado, cadastra a sua entidade, o seu CNPJ, nos projetos que podem estar aptos a concorrer do MPT, e a partir disso se articula com um procurador do trabalho, uma procuradora do trabalho, para que esse procurador seja sensível às nossas demandas. Ou seja, cada procurador é autônomo. Ou seja, por exemplo, se eu sou um procurador do trabalho e ganho uma ação judicial de 1 milhão sobre um frigorífico, sobre uma empresa que cometeu uma irregularidade trabalhista. Eu tenho autonomia na destinação desses recursos. E é muito importante que a gente crie essas relações para que realmente também a gente viabilize de forma mais rápida e menos burocrática as nossas ações. Além disso, a Unesco é parceira do viemos cobrar, né, Rafa? Viemos cobrar, né? Porque é recurso de irregularidade, é recurso público, está disponível para a população e a gente apenas não sabe, né? Exatamente. Que massa essa dica, obrigada. Além disso, Jandy, eu vou te dar uma outra dica também, o Fundo de Bens Lesados. O Fundo de Bens Lesados, ele é um fundo do Ministério Público Estadual, que cada Ministério Público Estadual também, todos os estados do Brasil, eles têm. Esse fundo, normalmente, mobiliza por ano 3 milhões de reais cada fundo. Ou seja, se cada projeto apresentar, talvez viabilize aí 200, 300 mil por projetos. Então, é interessante que também vocês conheçam o Fundo de Bens Lesados dos Ministérios Públicos Estaduais, que é outro fundo. Além disso, o fundo do PROCON, cada estado tem um PROCON, se não é PROCON o nome, mas deve ser algum nome semelhante, que é sobre o direito do consumidor, também existe o fundo do PROCON e que se pode ser acessado. Além disso, a gente está hoje com uma parceria que vocês também podem fazer com o Consulado dos Estados Unidos da América, que existe também representações ou por estados ou por região, né? E essas representações
também são detentoras de uma série de rúbricas de verbas que podem viabilizar ações. Que ações que são essas, Jande? Por exemplo, aqui, o Consulado do ZEU, aqui em Porto Alegre, vai viabilizar intercâmbios culturais gratuitos para nós, ou seja, eles vão trazer shows da gringa, nomes dos Estados Unidos, do hip hop de lá, para vir aqui participar da inauguração do museu, bem como vão levar nomes daqui para lá, né? Ou seja, gratuito, passagem, visto, estadia, alimentação, cachê. Então, essa relação também é interessante, além de viabilizar cursos de inglês, viabilizar, inclusive, recurso com empresas americanas, ou seja, o apoio institucional do consulado abre portas para que empresas americanas no Brasil viabilizem projetos por lei de incentivo, como a Lei Rouanet, como a LIC estadual, como o ProEsporte e outras leis. Enfim, tem vários caminhos. Eu estou lançando um livro, Jande, que o nome é Teoria Prática, a história das juventudes na engenharia social. E esse livro conta detalhadamente cada passo, cada parceiro, como pode articular. Vai sair agora em setembro esse livro. Vamos lançar ele aqui, Rafa. Vamos trazer um momento aqui. Sei que você vai estar bem ocupado, mas vou ficar ligada, me avisa. Faço questão de estar aqui também. Massa, aí a gente faz uma boa divulgação, que daí acha um horário com uma boa audiência. A gente chega a ter, às vezes, mais de 100 pessoas aqui na sala. E é massa. E o que eu acho mais massa ainda, que é majoritariamente uma classe média bem burguesa que vem aqui, aberta a ouvir e tudo mais, mas eu acho que a gente precisa muito aproveitar esse espaço para trocar e para a gente ir aprendendo, né? A gente já está finalizando o nosso horário aqui, queria, enfim, compartilhar aqui com a galera da Cafuné, que conheci Rafa num projeto da Anistia Internacional, quando eu trabalhava lá, dentro da campanha Jovem Negro Vivo, que era buscando alertar o país ao genocídio da juventude preta no país. E a gente trabalhou junto, enfim, bem nesses processos, como o Rafa está falando, participativos e colaborativos, de construção do que seria o produto dessa campanha para a juventude. E a gente chegou a um formato muito interativo, muito funcional, assim, para fortalecer as redes de grupos de juventude de favela e juventude preta no país. Chama Quilombox. Ele foi, enfim, foi inclusive batizado pela galera que construiu o material. É um material que sistematiza metodologias de mobilização da juventude periférica e preta e distribui isso entre outros grupos. Então, facilita muito essa interconexão. E aí gerou um clipe, né, Rafa? O Caetano está com ele pronto ali para mostrar, claro. Se tu me permite dizer, a nossa experiência com o Quilombox me espelhou, assim, me exemplificou, na verdade, muito do que eu faço hoje, né? Que é justamente metodologias que podem ser replicadas em territórios de fácil replicação, de grande impacto. Isso tudo é o que eu tenho feito. Por isso que eu estou fazendo esse livro. Esse livro ele vai muito de encontro ao que foi o Quilombox, né? Que era aquela caixa cheia de materiais. O livro está vindo também nessa mesma perspectiva. É um livro, mas dentro dele são vários capítulos, vários projetos, com QR Code. Tu vai botar teu celular, tu vai acessar do livro para o projeto, vai conhecer a iniciativa. Então é algo realmente genial. Só dizer para quem vai soltar o play que a música é Se o Tempo Permitir, parte 2. Não é a parte 1. Na música Se o Tempo Permitir, parte 2, que está no YouTube, a parte 2 é onde a gente apresenta o Quilombox como uma grande ferramenta de transformação da comunidade. Vocês vão ver no clipe aí. Aí, vamos lá. Age, rapadura, se o tempo permitir, acreditar, lutar, persistir.
Resistir, resistir, é acreditar. E quanto tempo tem para descobrir quem sou, de onde vim, pra onde vou, em busca no amor. E quanto tempo tem para descobrir quem sou, de onde vim, pra onde vou, em busca no amor. Antes do sol se pôr, vou saber pra onde ir, o horizonte vai surgir, se o tempo permitir. Antes do sol se pôr, vou saber pra onde ir, o horizonte vai surgir, se o tempo permitir. O tempo é de quem? Será só ele quem tem capacidade de ouvir, de libertar, permitir. E se ele não existir e tudo for um porém, então me diga, meu bem, quem vai nos redimir? Eu cantei pra resistir e acreditar na utopia, na voz que sempre dizia que a luta não foi em vão. O mundo vai descobrir, existe um novo caminho. Siga feliz, não sozinho, buscando evolução. Se o tempo permitir, peço mais fé e família. Paz na favela, grana nela, os projetos salvando vida. Nova educação, cidadania e riqueza pra combater a pobreza que meu povo ainda tem. Penso uma década à frente, mantenho os pés no presente, não abro mão consciente. A luta é nossa, é a gente que tem que estar lá, que deve ocupar. O tempo vai permitir a quem o plano organizar. Se o tempo permitir, tudo que eu construir seja exemplo aproveitado na quebrada. E as realizações, então toque corações pra mostrar um rumo certo à molecada. Se o tempo permitir, ir mais longe, evoluir, renovar, inovar na jornada. Pra ver mais do que já vi, viver mais do que vivi, e livramento do tormento que atrasa. Se permitir, Deus e o tempo, a gente sorri sem lamento, não sou meu contento, isso em geral. O povo não pode, não quer passar mal. Com base forte, nunca foi sorte, mas conteúdo que ego acorde, que fecha o corte, na mente fica. Se permitir ser feliz na vida, quem será que vem? Mostra o que tem, não o que convém. Acontece pra quem não desacredita. A minha vou buscar, liberdade quero já. Sei bem como conseguir, se o tempo permite. E quanto tempo tem para descobrir quem sou, de onde vim, pra onde vou, em busca no amor. E quanto tempo tem para descobrir quem sou, de onde vim, pra onde vou, em busca no amor. Antes do sol se pôr, vou saber pra onde ir, o horizonte vai surgir, se o tempo permitir. Antes do sol se pôr, vou saber pra onde ir, o horizonte vai surgir, se o tempo permitir. Eu domo os meus demônios que assombram os teus donos, hipnotizo hipnos, icônica Deus ao sono. Desperto e domo sonhos, impero Game of Thrones. Meu tempo é o contratempo, antagônico ao Deus Cronos. Ponteiro roda inverso, que universo imenso. A vida é um expresso, imenso, esse excesso tenso. Os olhos não conversam, e eleva o processo tenso. A busca do sucesso, e a pressa tem preço e senso. E tudo que eu peço, penso, no retrocesso extenso. É ter em minha velhice a crença que nem o tempo vence. De pé na superfície densa, movo no break dance. DJ grafite, rap extenso, e eu zero rap game. Queria um speed flow, mas tropo no beat flow. Brinco com esse limite, o céu é um hit, que atinge voo. Fizeram o convite, eu vou. Rafa e Rick, Croco, Technics. Ligue o mic que essa vida é um mix. E quanto tempo tem para descobrir quem sou, de onde vim, pra onde vou, em busca no amor. E quanto tempo tem para descobrir quem sou, de onde vim, pra onde vou, em busca no amor. Antes do sol se pôr, vou saber pra onde ir, o horizonte vai surgir, se o tempo permitir. Antes do sol se pôr, vou saber pra onde ir, o horizonte vai surgir, se o tempo permitir. Resistir é acreditar, tá? Resistir é acreditar. Muito legal. O Rafa me ligou e falou: Jande, vou fazer um clipe e é uma caça ao tesouro, e o tesouro é o Quilombox. As crianças vão chegar lá e vão achar o tesouro. Ficou muito lindo, fiquei muito emocionada. Foi a ideia, Jande, de manter viva a memória do Quilombox também, e principalmente fazer com que essa molecada mais nova saiba que existe essa ferramenta, né? Porque ela é algo que vai transpassar gerações, né? Total. Assim seja, amém, né? Axé. Oi, Raul tá vindo dar oi. Oi, Raul. Então, gente, obrigada, Rafa. Super obrigada por aceitar o convite e vir aqui. João tá batendo palma ali. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu vou deixar aqui, ó, no chat, galera, o Instagram do Rafa. O link para vocês irem lá seguir o Rafa.
Vocês já viram que tem sempre muita coisa acontecendo. O Rafa está sempre compartilhando, fazendo muita coisa e compartilhando essas ideias. Valeu, Eu Johnny. adoro que ele fala assim, Jande, estou falando com o Boaventura aqui, de Souza Santos, e o cara não para. Ele realmente está o tempo todo conectado com gente que faz a diferença e que está pensando um futuro melhor para todo mundo. Então, não só, quer Por dizer, o isso que eu estou com futuro e o você aqui presente, né? também, por isso que nós estamos juntos aqui, é isso aí mesmo. Exatamente, é a conexão do coração, né, Rafa? É verdade, Jande. Te agradeço muito, viu? Um feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui também. Feliz Dia das Mães também, muita mãe que é pai aqui, né, que assume um papel de homem que não assume o seu papel. E que a gente siga construindo, Jande, principalmente pensando possibilidades que sejam de implementação mais rápida, que a gente não demore tanto tempo. Infelizmente, a gente tem morrido por conta do Covid, por conta de saúde mental, por conta de falta de trabalho e renda, né? E isso não pode, de modo algum, a gente, na verdade, tem que interromper esse ciclo, né? Esse ciclo só vai ser interrompido na medida que a gente gera oportunidade, gera trabalho, mas principalmente gera perspectiva real de mudança. É longe de uma teoria que fica iludindo, mas realmente prático, assim, um modelo prático de ação. Então, fica aí a minha solidariedade também, que já perdeu um ente querido nessa pandemia, e principalmente força para que a gente siga construindo, porque a gente vai mudar esse Brasil, custe o que custar. É isso, gente, é isso. Rafa, muito obrigada. Eu fiz uma playlist no Spotify, estou colocando no chat. Eu fiz essa playlist para a gente, enfim, a ideia era bater papo e ouvir música, mas o papo é sempre gente, o papo é sempre ótimo, né? Então, a música está aí compartilhada com vocês, é uma playlist curta com várias referências que o Rafa passou para mim, do rap gaúcho. E, de novo, muito obrigada, Rafa, de coração. Eu queria aproveitar, além do Feliz Dia dos Pais, para todo mundo que está aqui, aproveitar esse dia da melhor forma. Parabéns, feliz aniversário por 10 anos. E para quem mais, gente? Hoje é aniversário de uma galera aí da rádio. Legal, parabéns. Então é isso, Rafa, brigadão. E estou passando a bola aí para a Beijo festa de grande, aniversário agora. Vai entrar o festão. Beijo Beijo, grande. Rafa. Um abraço para todos.